Moisés, o iniciado do Egito, guiou pelo deserto a semente do monoteísmo. Na terra prometida, coube ao povo de Israel o enraizamento do pensamento de um Deus único. Ele foi protagonista no fulcro inicial para a humanidade, do convencimento da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassaram as solidões pedregosas do Sinai, preparando a fusão dos povos em uma família universal, debaixo de um mesmo Pai e sob uma só lei. Os profetas que precederam a vinda do Cristo pressentiam a essência da verdade e davam a ela propagação. Mas esse ideal oculto, prosseguindo pela inexorável lei do progresso, recebeu radiante esplendor pelo Filho de Maria, o Cristo Jesus, que vivenciou entre nós o processo de imolação, dando a todos nós um novo rumo para a humanidade. Foi ele o arauto da doutrina do Verbo Divino, a alavanca para o entendimento de nossa filiação divina. Pelas injunções da história, a dispersão dos judeus ainda mais auxiliou a difusão do cristianismo. Segundo sua marcha através das civilizações decaídas e das vicissitudes dos tempos, ele ficará gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade. Na iniciação hindu, egípcia e grega, o termo Filho de Deus significa uma consciência identificada com a verdade divina, uma vontade capaz de a manifestar. Na história do cristianismo primeiro, sob o guante de muitos sacrifícios e testemunhos, tivemos, ao mesmo tempo, o Filho do Homem, isto é, o eleito da humanidade terrena, e ao mesmo tempo o Filho de Deus, o enviado da humanidade celeste, em missão de amor, em governadoria planetária, tendo em si o Pai ou o Espírito, que por ele reinaria no universo. Mas o antagonismo ainda escreve linhas tortas nessa história sublime. À proporção que o poder romano crescia e se estendia, via-se a doutrina secreta recuar, perder a sua autoridade. À proporção que o mundo moderno se entrega ao materialismo, os espíritos, como outrora, também se corrompem. São raros os verdadeiros iniciados. A Índia fica como adormecida num sonho. Extingue-se a lâmpada dos santuários egípcios. E a Grécia, assenhorada pelos retóricos e pelos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos ficam mudos. A superstição e a idolatria invadem os templos e a orgia romana se desencadeia pelo mundo com suas saturnais, sua luxúria desenfreada, seus enebriamentos bestiais. Do alto do Capitólio, a prostituta saciada domina povos e reis. César, imperador e Deus, se entroniza
numa apoteose ensanguentada, um verdadeiro e lamentável atestado de Leon Denis quanto ao Império Romano, traduzido em Império dos Sentidos, que guardou a maioridade terrena, mas não consagrou sua maturidade. Para nós, os tempos são chegados. Temos o roteiro, o caminho, a verdade e a vida. O Cristo, antes do seu calvário e crucificação, comunicou às multidões a verdade que até então jazia nos escombros das civilizações do passado. A verdade que fora crisolada no privilégio de alguns, agora se evidenciava. Jesus e os cristãos primeiros pregaram o evangelho do reino dos céus aos humildes. O Mestre colocou ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e o Deus comum. Assim se exprime Jesus. Suas palavras patenteiam ao homem perspectivas inesperadas. É no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. Assim se exprime Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. Suas palavras patenteiam ao homem perspectivas inesperadas. É no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. E cada um consegue realizá-las pela subjugação dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Mas, com o tempo, as verdades transcendentais, elas se velaram. Aqueles que as possuíam foram suplantados pelos que acreditavam saber, e o dogma material substituiu a pura doutrina. Dilatando-se, o cristianismo perdeu em valor o que ganhava em extensão. O catolicismo desnaturou as belas e puras doutrinas do Evangelho com falsas concepções de salvação pelas indulgências ou graças, de pecado original, de inferno e de redenção. Numerosos concílios têm, em todos os séculos, discutido a Bíblia, modificado os textos, proclamado novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. A Igreja dominou o mundo pelo terror. Nas cruzadas, armou os povos uns contra os outros. Na Inquisição, animou e tornou sistemática a perseguição, fez correr rios de sangue. Em vão, a ciência, em sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. Um abismo se consagrou entre as esferas culturais. Uma imensa separação dividiu as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se deste estado de coisas e implantou em toda parte as suas raízes destruidoras. Por outro lado, sensivelmente se enfraqueceu o sentimento religioso. O dogma não exerce atualmente influência alguma sobre a vida das sociedades. Fatigada dos embaraços, a alma humana atirou-se para a luz, despedaçou esses frouxos laços para unir-se
aos grandes espíritos que não pertencem a uma seita nem a uma raça determinada, mas cujo pensamento alumia e aquece a humanidade inteira. A despeito de todos os entraves, o advento do cristianismo teve resultados incalculáveis. Trouxe ao mundo a ideia humanitária que os antigos não conheceram em toda a sua plenitude. A mensagem de Jesus penetrou pouco a pouco os espíritos e hoje se manifesta no Ocidente com todas as consequências sociais que se lhe prendem. A esta ideia, ele acrescentou a lei moral e a vida futura, ponto central de seus ensinamentos. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pensamento do Cristo sobrevive ao tempo e aos interesses mundanos. Conceitos libertadores, encharcados de amor, justiça e caridade, que se revela na grande corrente humanitária de Anônimos, a nascente do progresso moral da humanidade está no Calvário, cujo fluxo nos arrasta para um futuro mais de tudo. Depende de nós a instauração do reino de Deus sobre a face da terra. Esse era e é o plano do nosso governador planetário, e ele conta conosco.